Na tela da NDTV o documentário Viva Açores. Eu quero convidar você para acompanhar com a gente porque está imperdível. A obra tem a história da vinda dos açorianos, os nossos antepassados, para o litoral catarinense e como eles povoaram, né, essa nossa querida capital, a Ilha da Magia e toda essa região que tem um carisma incrível e não à toa atrai gente de todo o Brasil. Depois do sucesso alcançado com Anitta, Amor, Luta e Liberdade, onde contamos a história da heroína Anitta Garibaldi e a sua luta visionária, a NDTV resolveu seguir adiante em suas grandes produções. Agora, o documentário Ficção conta a história do povoamento açoriano em Santa Catarina, mais precisamente onde hoje é Florianópolis. Já parou para pensar como surgiu a maravilha da natureza chamada Florianópolis? A partir de hoje, numa série de 4 capítulos, a NDTV conta para você a história do povoamento da ilha, que se chamava Nossa Senhora do Desterro, depois Desterro e depois Florianópolis. Vamos focar na vinda dos açorianos portugueses para Florianópolis. No dia 6 de janeiro de 1748, os primeiros casais açorianos desembarcaram em terras catarinenses. Alguns morreram pelo caminho, mas a força e a esperança por um novo mundo a ser moldado perseverou. O açoriano, ele se desprende completamente mesmo, ele vem com família, né? Vem o casal com os filhos e ele vem formar um novo lugar onde viver. Ele não volta para lá, quer dizer, são raríssimos os açorianos que voltam, mesmo porque naquela época as viagens eram muito difíceis, né? Sim, então, enfrentar uma viagem daquela, tu não ias querer nunca mais viajar, né? Não. Diferente de Anitta, onde a trajetória da personagem principal já existia, em Viva Açores foi preciso criar roteiro e personagens baseados em informações contidas nos livros e documentos antigos. Ler, pesquisar e criar uma história em cima da história. O grande desafio dessa vez foi resgatar o passado, preservar o presente e projetar o futuro. Açores a gente tem todos os dados com relação a povoamento, todos os dados históricos e eu quis trazer isso para uma linguagem contemporânea. Então eu criei um enredo, eu criei uma dramaturgia em cima dessa história na visão de 2 jovens, uma acompanhada por um jornalista, que é aqui, que é interpretado pelo Elton, e outra jovem acompanhada pelo avô nos Açores. E são esses que vão trazer o histórico para que as 2 jovens consigam trabalhar esses dados históricos na realidade delas hoje. Documentos, imagens, dados históricos, tudo pesquisado e documentado para que a obra sirva para preservar a rica história do povoamento açoriano. E tanto aqui quanto no arquipélago, o que mais encanta é a natureza. E foi pelo mar que tudo começou. 90 dias de travessia até o desembarque. E gravar em alto mar. O desafio que a gente teve nesse novo documentário Ficção foi trabalhar dentro de um barco, com vento, chuva. A gente tinha variação das nuvens, luz. Então são desafios que a gente vai se adaptando e tenta dar o melhor possível, né? Os episódios reservam surpresas. E se são surpresas, não faz o menor sentido eu revelá-las aqui agora. Mas uma coisa é certa, criamos uma ponte sobre o Atlântico, ligando Floripa ao arquipélago. A proposta é justamente contar essa história, mas num viés contemporâneo, sob o ponto de vista de 2 jovens, né? E essa história, 2 jovens que vão estar conectadas pelo passado, o presente e vão construir essa conexão para o futuro, né? Que é para trazer essa aproximação cada vez mais efetiva entre esses 2 lados do oceano. Amanda Wiesentheimer foi a atriz escolhida para viver a protagonista do lado brasileiro. E Joana, a sua personagem, descobre ao longo do enredo suas raízes, herdadas de um povo resiliente e feliz. A minha personagem vai contando uma história que foi real, né? Então, chegar em dados, entender um pouco da cultura portuguesa, um pouco desse processo até aqui, até no processo de gravação, quando a gente gravou com o seu Nereu lá no Ribeirão, só de ouvir ele contando as histórias a gente vê, né, o quão grande foi, o quão impactante isso foi aqui. Então
Acho que isso foi o mais interessante, assim, de ter feito esse projeto, assim, de ter conseguido pesquisar coisas reais e entender um pouco desse processo de migração para cá. Repararam que eu disse a protagonista do lado brasileiro? Essa é uma das surpresas. Se há o lado brasileiro, também é preciso ter o lado português. Só que essa parte portuguesa eu conto na próxima semana. Serão 4 episódios em 4 sábados e a gente segue trazendo detalhes dos bastidores, das gravações, aqui no Balanço Geral. Boa estreia e viva Açores! Eu tô bem animada, assim, para pegar esse processo de estrear um projeto na TV para o grande público e entender essa recepção também. Acho que vai ser bem bacana. Torcendo que tudo funcione da melhor maneira possível e que atenda a expectativa do público, isso é o principal. De arrepiar. O trabalho está impecável. Vi um pedacinho já de antemão para amanhã poder acompanhar junto com você de casa o melhor que a NDTV tem trazido desse diferencial aqui na nossa casa. A Isabela Hoffman está comandando essa turma aqui, fazendo um trabalho impecável. E o meu querido amigo Eltinho, o Elton Luiz, dispensa comentários. Cara, você é um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei no Brasil. Nesse fim de semana,